Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você já ouviu aquela frase assim: o homem é produto do meio? Já ouviu? Segundo o Google, essa é uma frase de Freud. Não tenho como confirmar isso, mas segundo o Google diz que foi Freud que disse essa frase. Mas a pergunta que nós fazemos é: e quem é que contaminou o meio? Se o homem é produto do meio, e o meio é formado de quem ou de quê? Quem é que contaminou o meio? Eu não quero dizer que a Bíblia não fala das influências. Fala assim: a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas a palavra de Deus diz que o homem nasce pecador. A partir do momento que o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, todo ser humano já nasce pecador. É isso que Davi disse, o homem segundo o coração de Deus: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Uma das doutrinas ricas para nós, que é fruto da reforma protestante, é a doutrina da depravação total. Essa é uma doutrina muito especial, ensinada em toda a Escritura, onde essa doutrina ensina que o pecado atingiu todas as áreas do ser humano. O nosso intelecto, o nosso corpo, as nossas emoções. Mas isso também não quer dizer que o homem peca o tanto que ele tem potencial para pecar. Mas todas as áreas do ser humano foi atingida pelo pecado. E aí, irmãos, essa doutrina ensina, sabe o quê? Que o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Ele peca porque ele é um pecador em potencial. E eu queria olhar para esse texto de Efésios 2, 1 a 10, e trabalhar com vocês o seguinte tema: da morte para a vida. Essa carta aos Efésios é uma carta que foi escrita no momento de perseguição. O apóstolo Paulo estava preso e ele escreve uma carta para consolar a igreja. E é muito interessante que ele começa consolando a igreja, falando que o plano da salvação, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, isso foi planejado por Deus, não foi um plano B de Deus. A nossa salvação foi planejada antes da fundação do mundo e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1 vai falar sobre isso. Depois que ouviste a palavra da verdade e vocês creram em Jesus Cristo, vocês foram selados, ou seja, nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. E o Espírito Santo é o selo dessa obra maravilhosa. Mas a carta aos Efésios também fala de uma nova sociedade em Cristo Jesus. Uma sociedade onde o marido tem um senhor, a esposa tem um senhor, o empregado tem um senhor e o patrão também tem um senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E termina falando de uma batalha, onde a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades. Por isso nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Essa carta, irmãos, numa oportunidade que tivemos aqui em uma das nossas reunião de oração, nós lemos essa carta assim numa sentada. E eu estou falando isso porque eu queria encorajar a igreja a ler essa carta aos Efésios.
essa semana, se você ler um capítulo por dia, em 6 dias, você leu toda a carta aos Efésios e tem certeza que você vai ser abençoado. Olha para o texto comigo. Efésios capítulo 2, 1 a 10. Dos versículos 1 a 3, ele fala da escravidão do homem. O mundo, a carne e o diabo. E o texto começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem sem Jesus, é isso que ele está dizendo, o homem não regenerado, aquele que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, ele não está doente, ele está morto. Morto espiritualmente, sem direção. E a palavra para morto aqui, para mortos, estando vós mortos, é a palavra necros, de onde vem necrotérios. A palavra é necro, onde vem necrotérios. Quer dizer que o homem não está doente apenas. O homem está morto espiritualmente. É por isso que Jesus disse que o homem não precisa ser melhorado, o homem precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. E se alguém não nascer de novo, não é apto para entrar no reino de Deus. Porque às vezes nós pensamos que o homem precisa apenas assim de uma melhorada, passar por um martelinho de ouro ou um lanterneiro. Não, o homem precisa nascer de novo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A causa da morte desse homem é o quê? Pecado. Pecado. Isso significa que o homem morto não tem prazer em Deus. Que o homem que ainda está morto, que não tem vida, ele não consegue discernir as coisas espirituais. É loucura para ele. Isso não faz sentido para ele. Esse homem, ele é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele não tem prazer no banquete de Deus. Ele rejeita isso. Porque isso não mexe com o seu coração. Ele está morto, ele não tem vida. Embora estejam vivendo fisicamente, não tem vida espiritual. E foi isso que aconteceu com Adão quando ele desobedeceu. Ele não morreu na hora, mas espiritualmente morreu. Versículo 2, ele diz assim: nos quais andastes outrora, olha só, vocês estavam e agora estão andando, mortos e agora andando, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Morto, sem vida, andando segundo o mundo. Irmãos, o que é andar segundo o mundo? O que é o mundo? É aquilo que Deus criou, a natureza, a praia, as florestas, as cachoeiras? É isso que é o mundo? Não. O mundo é o sistema pecaminoso que é contra Deus. É aquela cultura construída totalmente contra os propósitos de Deus. É aquilo que, com todas as forças, tenta destruir a ideia de que existe um Criador de todas as coisas. São aqueles valores que o mundo tem que são totalmente contrários à palavra de Deus. E nós andamos assim antes, sem vida, seguindo aquilo que o mundo diz que é certo, que nos ensina que não importa como, mas você precisa se sentir bem, que importa é o prazer, é essa a ideia do mundo. E a Bíblia diz que o homem morto anda segundo o mundo. Mas diz mais o texto, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe qual é a ideia aqui, irmãos? É de um guerrilheiro que trazia os seus inimigos amarrado numa coleira e desfilava. Essa é a ideia. Que o homem morto que segue o mundo está na coleira do diabo, servindo a Satanás, servo do diabo. E eu achei uma palavra aqui do comentarista interessante, que ele falou assim, é como um lápis, que alguém usa para escrever. O lápis não escreve sozinho, mas alguém pega e escreve o que quer. O homem morto, ele está assim, nas garras de Satanás, fazendo aquilo que o diabo quer.
Na maioria das vezes ele não tem nem consciência disso. Onde o texto diz que no espírito que agora atua no filho da desobediência. Nem existe ninguém neutro nesse mundo. Ninguém. Jesus disse que quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Ou você é a habitação do Espírito de Deus, ou você é sinagoga de Satanás. Ou você é habitado pelo Espírito Santo, ou o Espírito do Filho da desobediência, ele habita em você. Lutero disse isso em outras palavras. O homem é como um cavalo. Ou Jesus está com as rédeas nas mãos, ou o diabo. E é isso que esse texto está dizendo. É isso que esse texto está dizendo. E é interessante, irmãos, que às vezes nós achamos que alguém para ser usado pelo diabo, ou ser possesso pelo diabo, é aquela pessoa que cai, é aquela pessoa que muda de voz, é aquela pessoa que tem uma força fora do normal. Mas é interessante que quando o diabo entrou na vida de Judas, ele não caiu, não mudou de voz, nem babou. Saiu consciente e vendeu Jesus por algumas moedas de prata. Aí o pastor Augusto diz assim, tem muita gente endemoniada e não sabe. Essa é a situação do homem morto, sem Jesus, sem a vida, seguindo o mundo, na coleira do diabo, sendo habitação do espírito do filho da desobediência. Mas o versículo 3 diz mais, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O mundo, diabo e agora a carne. A carne aqui não é o nosso corpo. A carne aqui é a nossa natureza caída. E que deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, levando a uma vida de desobediência a Deus. Fazendo a vontade da natureza caída. Escravo de uma vida de desobediência. Onde a palavra de Deus diz que as obras da carne são idolatria, lascívia, imoralidade, ciúmes, impurezas, inimizades, iras, invejas, discórdias, bebedices. O pecado tem capacidade de pegar coisa boa que Deus criou e transformar em coisa ruim. Por exemplo, eu citei hoje de manhã, comer é bênção. Foi Deus que criou a comida e colocou uma língua para sentir sabor. Mas ele transforma a comida em glutonaria. O sexo, foi Deus que criou o sexo e estabeleceu para que o sexo acontecesse dentro do casamento, sobre a bênção de Deus, mas o sexo é transformado em prostituição e qualquer tipo de imoralidade sexual. O sono, que é uma bênção, mas o pecado tem a capacidade de transformar isso em preguiça. O homem, então, morto nos seus pecados, ele é escravo do mundo, da carne e do diabo. E o texto termina dizendo, olha aí o final do versículo 3, e éramos por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Não há exceção. Essa é a situação de quem está morto sem vida. Marca esse texto aí, abre aí rapidamente, João 3,36. João capítulo 3, 36. O texto diz, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só o que diz aí João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas o que acontece? Sobre ele não vai receber a ira. Permanece sobre ele a ira de Deus. Percebe? Éramos por nascimento, por natureza, filhos da ira, e aquele que não recebeu a vida, que é Cristo, permanece sobre ele a ira de Deus. Esse é o estado, irmãos, do ser humano.
morto, escravo nas garras do diabo e sobre a ira de Deus. É diante desse quadro que o apóstolo Paulo escreve o versículo 4, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Diante desse quadro terrível, o homem sem vida, morto, não querendo nada com Deus, a Bíblia diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E o Senhor Jesus disse certa vez as seguintes palavras: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Um homem está morto, mas Jesus disse: olha, chegou a hora que os mortos vão ouvir a voz de Deus, e aqueles que ouvirem a voz de Deus vão viver. É por isso que um dia Deus levou o profeta Ezequiel no cemitério, numa visão, e diz assim: prega para esse monte de ossos aí. Tem vida aí? Não. Ó, osso, profetiza. E quando ele começou a profetizar, os ossos começaram a criar carne. Chegou a hora de ouvir a voz de Deus. E o texto diz: mas Deus, segundo os professores de português, esse mais aqui é uma conjunção adversativa. A conjunção adversativa é aquela que indica oposição ou contraste. E a Bíblia é cheia dessas conjunções. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo olha então diante desse cemitério, irmãos, e vê vida, e ele diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e coração. Misericórdia é um coração inclinado à miséria do outro. O homem está perdido, mas Deus tem um coração inclinado à miséria. Isso é misericórdia. Misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Deus não manda ninguém, não manda você para o inferno porque você crê em Jesus Cristo. Isso é misericórdia. E o texto então diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E o texto faz questão de dizer que é um grande amor. E esse grande amor se manifestou de maneira bela, porque Ele nos amou quando nós éramos pecadores, desobedientes, sem prazer em Deus. O amor de Deus, ele é de admirar por causa disso. Ele é de deixar a gente assim, de queixos caídos, porque Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos, inimigos de Deus. Eu me lembro de uma frase de um avô que chegou para o neto e falou assim: meu netinho, você é lindo e o vovô lhe ama. Deus olha para nós e fala assim: você é feio, mas eu te amo. Ele não viu nenhuma beleza em nós. É esse que é o diferencial do amor de Deus. Ele não viu nada belo no Bruno, em você que está aqui nessa noite. Não tinha nada assim, algo de bom e bonito em nós, porque às vezes nós achamos que Deus enviou Jesus porque Ele viu alguma coisa bela na sua vida, então eu tenho que resgatar a Josi. Não. É como se Deus fosse assim numa concessionária para comprar um carro e Ele não escolhesse uma Ferrari, porque a Ferrari tem várias qualidades. Deus foi no ferro velho e comprou um carro todo amassado, que não está andando, motor bateu, documento está todo atrasado, não tem pneu, não tem volante, não tem caixa de marcha, não tem parte elétrica funcionando a Deus. E Deus pagou o preço da Ferrari. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, Luciano, Ele nos amou. E aí o texto diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O versículo 5 afirma novamente: olha, esse Deus, por causa da sua misericórdia, nos amou com grande amor e nós estávamos mortos.
E juntamente com ele, versículo 6, olha aí que algo interessante. E juntamente com ele nos ressuscitou. Ué, a ressurreição não é aquilo que vai acontecer no último dia? Como ele fala agora que já nos ressuscitou? Alguns chamam isso aqui da primeira ressurreição. O homem está tão perdido que ele precisa de uma ressurreição. Ele está morto, ele não tem vida. E aí o texto diz o seguinte: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou, porque você não tem vida. Eu acho interessante que algumas pessoas falam assim: eu vou entregar a minha vida para Deus. Que vida se você não tem vida? Você precisa receber a vida de Deus. Nós não temos vida para entregar para Deus, irmãos. Nós precisamos receber a vida de Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós precisamos da vida de Deus em nós. Nós não temos vida nenhuma para oferecer para Deus. O homem está morto, sem vida. É interessante que algumas pessoas pensam que o homem precisa apenas de um técnico, como um time de futebol. Está desorganizado, contrata um bom técnico e o técnico coloca as peças nos lugares certinho. Não. O homem não precisa ser melhorado. O homem não precisa ou de uma educação assim especial. O homem precisa de vida. E quem é que precisa de vida? São os homossexuais? A prostituta? O ladrão? Ou o filho do pastor? Quem é que precisa de vida? Aí que está a grande questão. É aquela pessoa que não frequenta a igreja? Quem é que precisa de vida? Todo aquele que está morto. Não importa se ele vive na prostituição ou se é aquele que frequenta a escola dominical que canta que é uma florzinha de Jesus. É quem ainda não tem vida. É quem ainda não experimentou da vida de Deus. E aí o versículo 8 diz assim para nós: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E essa obra gloriosa acontece mediante a graça de Deus. E graça, irmãos, é favor não merecido. A melhor ilustração que eu encontrei até hoje para a graça é daquele professor de escola dominical que conhecia uma criança rebelde no seu bairro. E ele resolveu comprar uns medicamentos, porque aquela criança precisava de medicamentos, e ele foi levar aquele medicamento para aquela criança, a criança recebeu ele com uma pedrada na cabeça. Ele caiu, o medicamento se perdeu, foi parar no hospital. O que aconteceu? Passou um período, se recuperou, comprou o medicamento de novo, voltou para oferecer para aquela criança. Quando o pai daquele menino viu o professor chegando, ele falou assim: por favor, meu filho não merece isso. A resposta daquele professor é: ele não merece, mas ele precisa. Isso é graça. Favor não merecido. Ninguém merece, mas nós precisamos. Nós precisamos. E a Bíblia vai dizer que é somente pela graça que nós somos salvos. Não de obra para que ninguém se glorie. Até a fé, que é o instrumento que nós nos apropriamos da obra de Cristo, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. A própria fé que é exigida na salvação, que é o meio pelo qual nós abraçamos o Senhor Jesus, ela vem do próprio Deus. É uma dádiva de Deus. E é por isso que o texto vai dizer para nós que ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: ó, eu fiz por merecer, eu mereço. É muito claro em dizer para nós, não de obras, para que ninguém se glorie. O versículo 10 termina dizendo as seguintes palavras: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra feitura
é a palavra poema. Poema você conhece uma palavra parecida com essa, que é poesia. E a Bíblia então vai dizer para nós que Deus está fazendo uma poesia da sua vida. Nós somos agora de mortos a poesia de Deus. E Deus tem uma poesia perfeita, que é a poesia de Cristo. E através da poesia de Cristo, Ele vai fazer a nós, está fazendo a nós. É como um protótipo, ou uma matriz. Deus tem o modelo perfeito, que é Cristo. E a partir de Cristo está criando a nossa poesia. Até é interessante que a palavra cristãos significa pequenos cristos. Essa é a ideia. Deus está trabalhando na nossa vida, e é isso que é interessante, porque a vida cristã, ela não é uma mesmice, por mais que em algum momento pareça mesmice, não é mesmice, porque todos os dias Deus está transformando a nossa vida, usando circunstâncias para transformar, para que essa poesia fique bela, porque Ele tem um modelo de poesia que é o Senhor Jesus, e esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. E aqui, irmãos, há algo aqui que me chama muita atenção, é porque a Bíblia não fala assim, Deus criou obras. Ele diz, criou boas obras para que andássemos nelas. As boas obras, elas estão relacionadas com a nossa vida de obediência. E é muito mais do que dar comida ao faminto. É muito mais do que ajudar uma senhora a atravessar a rua. É muito mais do que dar roupa para aquele que está sem roupa. É matar a fome para a glória de Deus. Isso é boas obras. É quando eu faço em obediência a Deus, querendo agradar a Deus, porque obras até o ímpio faz. É cobrir aquele que está sem roupa, mas com a intenção de fazer isso para a glória de Deus. É atravessar uma senhora que está precisando atravessar a rua para a glória de Deus. E Deus preparou essas boas obras para que andássemos nela. Obras, qualquer pessoa pode fazer, mas o texto fala para nós de boas obras. E Tiago diz assim, na sua palavra, no seu livro, a fé sem obras é morta. Se você experimentou da ressurreição, se você experimentou da vida, a Bíblia diz que você tem que ter boas obras. Deus preparou as boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Praticar as boas obras como uma confirmação de que agora eu tenho vida, a vida de Deus. Eu quero terminar esse texto, irmãos, fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Você ouviu a voz de Deus nessa noite? Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e a pregação da palavra de Cristo. Você escutou a voz de Jesus nessa noite? Hoje é dia de salvação, hoje é dia de ressurreição. E como eu disse, quem é que está morto? Aquele que não frequenta a igreja? Não, é aquele que não tem vida. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja, que já foram até batizados, que até pregam, mas que nunca experimentaram a vida de Deus. Por isso eu preciso analisar a minha vida. Eu já tenho a vida de Deus? Eu já passei da morte para a vida? A segunda aplicação é uma frase do famoso John Newton. John Newton diz o seguinte: eu não sou o que eu devia ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que eu espero ser. Contudo, eu não sou o que acostumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Prestaram atenção? Eu não sou o que eu devia ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que eu espero ser. Contudo, eu não sou mais o que costumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu já tenho vida. Deus continua trabalhando na minha vida.
Deus ainda está trabalhando, Ele está fazendo a obra. Ainda não terminou a poesia. Por último, eu queria falar de uma vida intencional, irmãos. Abra aí sua Bíblia, Mateus 5,16. Mateus capítulo 5, versículo 16. O que é uma vida intencional? Mateus 5,16. O que diz a palavra do Senhor? Vamos ler juntos? Assim, vamos ler juntos? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que é uma vida intencional? Uma vida intencional é uma vida que procura praticar boas obras para a glória de Deus. Sabe o que isso significa, em outras palavras? Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar de maneira intencional. Eu vou trabalhar de tal maneira que eu vou trabalhar para a glória de Deus. De tal maneira que as pessoas possam olhar para aquilo que eu estou fazendo e glorificar a Deus. Eu vou estudar, mas eu vou estudar de tal maneira que eu vou fazer isso para a glória de Deus. Eu vou namorar, e eu vou namorar de tal maneira que o meu namoro vai glorificar a Deus. Qualquer coisa eu vou fazer para a glória de Deus. Isso é uma vida intencional. Isso é praticar as boas obras. Isso é viver para a glória de Deus. Alguém que estava morto, experimentou a vida e agora ele entende que Deus tem um propósito na sua vida. As boas obras que Ele planejou para que andássemos nela. Vamos orar por isso, pedindo que Deus nos ajude? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos ter um momento de oração.